No capítulo desta segunda-feira, 1º de agosto, da novela A Favorita, Flora fica olhando para a cabana esperando a hora dela explodir com Dodge lá dentro. A cabana explode, e depois que a cabana explode, ela fica pensando que se livrou de Dodge. Flora nota que tem alguém atrás dela. Ela se vira e dá de cara com Dodge, que diz "Bu". Ela fica assustada ao ver Dodge. Dodge pergunta a Flora se ela ficou surpresa em ver ele. "Você pensou que eu tivesse virado cinza?" Flora abraça Dodge dizendo: "Graças a Deus que você está aqui, eu pensei que você estivesse na cabana." Ele acha graça dizendo que ela queria que ele estivesse lá, né? Flora se faz de desentendida e pergunta o que ele está falando. "Ah, meu amor, aquele papo de charuto cubano, tenha dó. Você sempre detestou o cheiro de charuto e de repente fica insistindo para eu fumar. Qual é, Flora?" Ela dá uma de coitadinha e pergunta novamente o que ele está dizendo, se ele pensa que ela teria coragem de fazer isso com ele. Ele fala que já falou várias vezes para ela não subestimar ele. "Logo eu, Dodge gentil, você acha mesmo que eu ia cair na sua lábia?" Dodge dá um tapão na cara de Flora, que cai. Ele levanta ela e diz: "Sua cachorra vagabunda, você estava achando que ia acabar comigo, é? Antes de você acabar comigo, eu te mato de porrada, sua vadia." Dodge dá mais um tapa na cara de Flora. Ele empurra ela, que cai no chão. Dodge pega o carro e vai embora, deixando Flora sozinha lá. Zé Bob pergunta a Roberval se ele está com fome, se ele quer comer alguma coisa. Ele diz não, obrigado. Zé Bob manda ele abrir logo o jogo. Já que ele foi até lá, é para ele contar a história toda. Roberval se aproxima e Zé Bob manda ele falar quem é que está por trás disso, de quem ele está fugindo. "Você pensa que é fácil falar?" Zé Bob diz que ele está sendo ameaçado, é isso? "É briga de cachorro grande, tem grana alta metida nesse jogo, é isso? Você tá metido nisso até as orelhas, né? Pra quê, hein? Pra depois você pagar o pato?" É um Zé Mané que deve ter recebido uma mixaria e ainda vai ser usado como bode de piranha. Roberval diz para ele parar um pouco de falar porque está deixando ele mais nervoso. Irene diz a Lara que ela estava pensando em convidar a mãe dela para ir almoçar amanhã com eles. E se ela terá algum compromisso. Lara diz não, tudo bem. Irene diz vamos ver se conseguimos convencê-la a vir morar aqui no rancho. Lara diz calma, vó, muita calma, viu? Pedro diz que a Lara está bem mais alegre e pergunta se ela terminou mesmo a relação com o rapaz da fábrica. Irene diz parece que sim. "É uma pena, seu Pedro. Cassiano é um rapaz tão bom, cheio de qualidades e neto de um grande amigo nosso." Gonçalo diz: "Amigo nosso é uma ova. Aquele jumento não tem vínculo de amizade conosco." Yolanda vê Coppola pensativa e pergunta: "Tá pensando em quê? Ou melhor, em quem? Eu posso saber?" Ele pergunta se ela tá querendo controlar os pensamentos dele. Ela diz: "Bom, você não estava pensando em mim, né? Eu aposto." "Isso você acertou. Eu não estava pensando em você. Eu estava pensando nela. Na minha querida filha Catarina, mais uma vez humilhada por aquele Léo. Que coisa! Você tinha que ver como ele se referia àquela moça no restaurante. Isso na frente de todo mundo." Yolanda diz que Stella não engana ela. "Ninguém me tira da cabeça que ela é uma boa bisca, porque uma mulher, quando quer se dar o respeito, ela dá." Coppola diz que Stella não tem culpa de nada. Nem a Catarina e nem ninguém tem. "Nós é que somos vítimas da insanidade do Léo. Mas isso tem que acabar, chegou ao limite. Eu não aguento mais ver a minha filha humilhada por aquele sujeito, cansei." Augusto César está com os amigos dele tentando fazer contato com Rosana e com os alienígenas. Ele pede: "Traguem o meu amor de volta, por favor." Na mesma hora acontece de um raio cair lá perto, atingindo uma árvore igual no dia em que Rosana fugiu com Pepe. E Augusto pensa que ela foi levada pelos alienígenas, quando Donatella aparece com uma peruca loira. Augusto César diz: "Não pode ser, você voltou, meu amor. Quanto tempo, meu amor, quanto tempo?" Donatella pergunta quem ele está pensando que ela é. Ele diz aos amigos dele: "Estão vendo há tanto tempo no espaço, mas ela continua com o mesmo senso de humor. Meu amor, você voltou. Eu sabia, eu sentia que você estava perto. Eu sabia que a sua missão estava prestes a terminar." Donatella fica olhando para ele sem entender nada. Ele diz que foram mais de 15 anos e ele nunca perdeu as esperanças.
Ele tinha certeza que ela iria voltar para ele. Donatella diz que deve ter algum engano. Ele diz: Rosana, você mudou esses anos todos no espaço e te deram um aspecto novo, mas a sua aura e a sua energia continuam as mesmas. Ela diz: Augusto, você está pensando que eu sou? Ele diz: o Shiva vai ficar tão feliz em te ver. Ele sentiu tanto a tua falta, a falta de uma mãe, mas agora você vai nos compensar de toda a falta que nos fez. Agora nós vamos formar uma família. Augusto agradece aos alienígenas por terem trazido Rosana de volta. Ele desmaia e Donatella e todos que estão ao redor socorrem ele. Flora diz a Silveirinha que a culpa foi dela de ter apanhado. Ela subestimou o Dodge. Ele diz sobre Dodge, sujeitinho mais baixo. Bater numa mulher desse jeito é o cúmulo da covardia. Flora diz que a surra não foi nada, e sim um medo que ela tem do que ele possa fazer contra ela. Ele sabe muita coisa. Silveirinha diz que o Dodge, se fizer alguma coisa contra ela, ele vai entrar pelo cano. Nós três estamos no mesmo barco. Se um afundar, nós três afunda. Depois, que arma ele pode ter contra você? Zé Bob pergunta a Ruberval novamente de onde vem o dinheiro da Harvard. É o Romildo Rosa que movimenta esse dinheiro por debaixo do pano, né? Ruberval diz que ele se meteu nisso porque ele foi muito bem recompensado. O que eu ganho agora entregando essa história para você? Zé Bob diz que ele ganha a consciência dele tranquila, limpa e tem uma vida para começar do zero. Você vai ter que tomar uma decisão. E também não está tranquilo para você, né? Senão você não teria vindo pedir abrigo aqui na minha casa. Ruberval não aguenta e acaba dizendo que o dinheiro dessa empresa vem do tráfico de armas pesadas. Zé Bob diz sim, continue. Ruberval começa a chorar dizendo: eu sou um estúpido, um estúpido. Zé Bob fica olhando para ele. Romildo fica irado com os capangas dele que deixaram Ruberval escapar de novo. Alicia pede para o pai explicar para ela sobre o dinheiro da árvore, porque ele fica mais rico a cada dia que passa. Conta para mim, pai, de onde é que vem tanto dinheiro? Romildo fica surpreso por ela saber disso e diz para ela não aborrecer ele e deixar ele em paz. Ele teve um péssimo dia hoje, eu estou a ponto de... Alicia pergunta, a ponto de quê? De matar alguém? E eu, pai, se eu descobrisse um podre seu, bem podre, o senhor teria coragem de mandar me matar? Romildo olha irado para Alicia. Augusto César acorda e continua dizendo que Donatella é Rosana. Ela fica olhando assustada e ele diz: você voltou para mim, Rosana. Escuta aqui, Augusto, eu não sou a Rosana Costa. Eu sou amiga dela e ela me pediu para vir aqui te entregar uma encomenda. É por isso que eu estou aqui. Eu fui amiga dela, conheci ela e eu estou aqui para fazer isso, mas eu não sou a Rosana Costa. Ele diz: claro, eu já vi muitos casos da pessoa ser abduzida e os extraterrestres apagam a memória da pessoa. Donatella olha para ele pensando que ele é doido. Ele diz para ela: eles não devolveram a tua memória, você não se lembra de mim. Ela pergunta se ele não consegue entender. Ele pergunta qual é o nome dela, que eles deram para ela no espaço. Eu não estava no espaço, criatura. Será que você não está ouvindo o que eu estou falando? Augusto César deita a Donatella pensando que é Rosana e diz que agora que ela voltou, ela precisa descansar. Ele vai dormir no sofá. Lorena discute com Átila, dizendo que ele está morrendo de inveja do Cassiano, querendo competir com ele, só que ele não tem mais idade para isso. É ridículo, para não dizer deprimente. Léo vende o telescópio de Catarina para Dedina. Elias paga Gleice e diz que ela pode conferir o dinheiro. Gleice diz que ela confia nele, só nele. Damião vê Gleice saindo da casa de Elias e chama ela para conversar, só que ela não dá bola para ele. Ele segura no braço dela e diz: calma, para que tudo isso? Ela diz: tudo? Você pensa que o que você fez comigo foi pouco? Ele diz que não fez nada com ela, não do jeito que ela está pensando. Eu não estou pensando em nada, Damião. Eu vi você e aquela lambisgoia da mulher do prefeito se esbaldando pelados juntos. Damião diz que ele quer que ela entenda que ele não fez isso para magoar ela. Isso nunca havia acontecido antes. Ela diz: não vem com conversa pra cima de mim, Damião, porque agora a Inês é morta. Ele segura novamente no braço dela e diz: espera, eu vi quando você saiu da casa do Elias. Você por acaso... Gleice diz que ela não contou nada da sem-vergonhice deles.
Pro prefeito: não, você fica calmo. Agora eu deveria ter contado, porque ele é um homem bom. Ele não merece isso, não. Mas eu não contei ainda. Donatella acorda pela manhã e tenta ir embora. Augusto César tenta convencer ela de não ir. Donatella diz que ela não é a Rosana e nunca foi. Ele pede para ela então falar o nome dela. Ela fica sem reação e ele volta a dizer: se você não é a Rosana, me diz como é que você se chama. Donatella continua calada, não querendo falar o nome dela. Tá vendo? É como eu te disse, você está confusa, está com a memória desorganizada. Mas com o passar dos dias, você vai ver que as suas lembranças vão vir naturalmente. Shiva aparece e pergunta ao pai quem é essa mulher. Ele diz: essa mulher é a sua mãe. Shiva diz: como é que é? E Augusto César diz que é isso mesmo, essa mulher que está diante de você, ela é a sua mãe. Ele diz: que isso, pai, tá maluco, pirou? Eu não falei para você, filho, que ela iria voltar? Ontem, quando eu estava com os meus amigos, um raio caiu exatamente igual no dia que eles levaram a sua mãe. Donatella pensa onde foi que ela se meteu. E Augusto César diz para Shiva que a mãe dele não se lembra de nada. Você vai ter que dar muito carinho e amor para sua mãe. Ele diz: como é que é? Não, pai, não. Augusto diz para ele não falar assim na frente da mãe dele. Ele diz: minha mãe? Você tá maluco? Agora qualquer mulher que aparece aqui, você vai ficar pensando que é minha mãe. Agora você foi longe demais. Donatella diz que ela pode explicar. Shiva diz para ela não falar nada com ele, porque ele não é igual ao pai dele, para cair na conversa dela. E a chama de maluca, charlatã, mentirosa. Ele vai embora e Donatella desespera. Augusto diz para ela não ligar, porque os adolescentes são sempre assim, revoltados com qualquer coisa. Maria do Céu entrega o convite dela de casamento para Cassiano ir com a família dele e pede para ele cantar no casamento dela. Ele aceita cantar para ela no dia do casamento. Antes de ir embora, Maria do Céu diz que queria dizer para ele só mais uma coisa, que independente do que aconteça na vida dela, tem um pedaço no coração dela que vai ser para sempre dele. Ele fica olhando para ela e ir embora. Coppola vê Dedina com um telescópio e diz que um dia desses ele comprou um desses para Catarina. Dedina e Elias se olham, e Coppola diz que Catarina adora olhar as estrelas desde criança. Dedina diz: bem, seu Coppola, eu acho que esse telescópio é o da Catarina. É que o marido dela esteve aqui hoje e nos ofereceu perguntando se nós queríamos comprar. O senhor me desculpe, eu não sabia, eu comprei do Léo. Coppola diz: aquele calhorda, como é que ele faz uma coisa dessas? É hoje que eu mato aquele desgraçado sem vergonha. Coppola pergunta a Léo por que ele tinha que vender o telescópio da Catarina. Léo diz que não deve satisfações da vida dele. Isso não tem nada a ver com a sua vida, levanta daí. Léo manda ele parar com isso e ir cuidar da vida dele. Levanta daí, eu já disse. O que o velhote vai fazer? Vai me bater? Coppola diz que ele está com muita raiva dele e dá um soco em Léo. Ele diz: eu vou quebrar esse velhote agora. Léo dá um soco em Coppola e os dois se atracam. As pessoas em volta separam Léo e Coppola. Lorena e Cida saem em favor de Coppola xingando Léo. Ele diz para Vanderlei largar ele, que ele quer dar um supapo nessas duas. Átila diz para ele não encostar um dedo nas duas, senão ele é um homem morto. Eu bato em você também, seu bode domesticado. Coppola fica com a boca toda ensanguentada. A secretária da Fontinha avisa a Flora que Dodge está lá embaixo querendo falar com ela. Flora olha séria. Arlete olha para a cara de Flora desconfiada. E a secretária pergunta se ela manda o Dodge subir. Flora fica pensativa e não fala nada. Arlete diz que se ela quiser, ela liga agora para os seguranças tirar esse canalha de lá. Não é necessário, pode mandar ele subir. Arlete diz: esse homem é um bandido, ele saiu da empresa praticamente escorraçado. Flora diz que é mais uma razão para deixar ele subir. Arlete olha novamente desconfiada para Flora. Se eu conheço Dodge, é bem capaz dele fazer um escândalo na portaria se eu não deixá-lo subir. Arlete olha para a cara dela desconfiada, que aí tem. Flora diz que ela já sabe o que ele quer. Ele quer fazer as pazes, reatar o casamento deles. Imagina, eu sei como lidar com a peça. Eu dispenso ele em 2 minutos. Arlete dá um sorrisinho para ela. Flora diz para Dodge que ele demorou a entrar na sala dela. Ele diz que estava dando uma volta pela empresa, que ele queria que vissem ele. Ela diz: ah, é? Por quê? Eu quero que saibam que ainda temos negócios juntos, Flora. Fala logo, Dodge, o que você quer afinal? Se você veio colocar a boca no trombone, a única pessoa que vai se queimar aqui é você.
porque você não tem nada contra mim. Vai ser a minha palavra contra a sua. E pelo que eu sei, a sua palavra por aqui não tá valendo nada. Ele diz: Flora, você tá nervosinha, que delícia, adoro. Você sabe que eu gosto quando você fica assim bravinha? Ela diz: chega, vai embora. Ô Flora, por que você me trata assim? Eu não vim aqui para colocar a boca no trombone, coisa nenhuma. Eu só vim aqui para te trazer um presentinho. Flora diz: um presentinho? Ela pega o envelope da mão dele e abre. Ela vê que é um CD e pergunta: o que é isso? Ele diz: é um filme estrelando eu e você. E eu tenho certeza que quando você assistir esse filme, você vai me tratar com mais carinho. Flora olha para o CD e diz: mas o que é isso? Gonçalo pergunta a Arlete como assim o Dodge está aqui. Ela diz que achou estranho, mas também achei que o senhor deveria saber, porque esse homem é perigoso, né? Eu não entendi por que a Flora aceitou a recebê-lo. Gonçalo diz que ele vai ver o que está acontecendo. Flora coloca o CD no notebook e vê que ela está com a arma na mão. Ela adianta mais um pouquinho e vê Salvatore caindo depois de ser baleado por ela. Ela fica chocada, de boca aberta. Gonçalo bate na porta nessa hora e ela olha assustada. Ele pergunta: o que está acontecendo? Abre a porta.